Salmo 104. Vamos fazer a leitura, irmãos, de alguns versos desse salmo precioso. Vamos ler a partir do verso 19. Salmo 104, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhe, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes, ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enche de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, perdoa os nossos pecados. Nos dê a bênção nesta manhã, Senhor, do dia do Senhor, a bênção da Tua Palavra. Que o nosso coração se abra para a Tua Palavra, que o Senhor coloque nela, Senhor, coloque nele a semente da verdade, para o nosso bem, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos estudando o Catecismo Ortodoxo. E neste momento nós estamos seguindo a exposição que o Catecismo Ortodoxo faz do Credo Apostólico, dentro da segunda parte do Catecismo. Vocês lembram bem que o Catecismo, ele pergunta, a primeira pergunta dele, onde temos o nosso consolo. O nosso consolo está em Cristo. Aí ele diz, o que você precisa saber para ter esse consolo? 3 verdades: a nossa miséria, a nossa salvação e a nossa gratidão. Nós já estudamos a primeira parte, nas primeiras perguntas, que é a nossa miséria. Nós somos pecadores em Adão, não podemos nos salvar, as nossas obras são trapo de imundície, a lei de Deus nos condena, mas Cristo, é a nossa salvação, Cristo é a nossa única esperança. Nós precisávamos realmente precisamos de um Salvador como Ele, tanto que é Deus, como também é homem. Precisávamos de alguém que, como homem, viesse nos salvar, porque o pecado é dos homens, e Ele viveu uma vida santa e morreu como homem, mas também precisávamos que Ele fosse Deus, porque nosso problema é a ira divina, e essa ira, só Deus poderia resistir a essa ira. Então Jesus é o Deus homem. Nós vimos então, meus irmãos, que a nossa salvação pertence a Ele. E nós começamos também a falar sobre a fé. Tudo isso já entrando na segunda parte, que é a nossa salvação. Nós falamos sobre a fé, uma pergunta bem específica do Catecismo, que fala sobre a fé. A fé, ela diz respeito então a nós confiarmos pessoalmente em nosso Senhor Jesus Cristo, termos a confiança nele, nós sabermos de certas verdades e confiarmos nessas verdades de maneira que, de forma pessoal, que essas verdades, que Cristo passa a ser o nosso Salvador.
eu tenho destacado bastante aqui duas coisas, irmãos. Primeiro, que o catecismo ele enfatiza muito o conhecimento. Nós precisamos conhecer certas verdades da palavra de Deus, que o pecado é ignorância, mas Deus nos traz o conhecimento, a luz. E também, meus irmãos, nós vimos que esse catecismo ele é muito pessoal, ele tem um tom muito pessoal, e que a fé, ela é minha, né, vamos dizer assim. Deus me dá o dom da fé e eu confio em Cristo como meu Salvador. Mas são verdades que eu preciso crer. E essas verdades, elas estão sintetizadas no credo apostólico, que nós sabemos, não é que nós estejamos afirmando que esse credo tenha sido escrito exatamente por um apóstolo da forma como ele está, mas ele apresenta a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina que está nas Escrituras Sagradas. Esse credo, meus irmãos, então, ele apresenta a essência da verdade que Deus trouxe para nós. A essência, portanto, do Evangelho. As pessoas que creem nessas verdades, realmente de coração, confiando em Jesus como seu Salvador, essas serão salvas. Mas aqueles que não creem assim, não têm a fé verdadeira. Pode até dizer que creem, mas não creem de fato. E o Catecismo apresenta na pergunta 23, 12 artigos desse credo apostólico, que eu queria então ler com os irmãos. Aliás, eu vou, durante essa exposição do credo apostólico, eu vou ficar lendo. Eu sei que vocês conhecem o credo apostólico, né? E eu vou ficar lendo porque isso vai reforçando a nossa memória e reafirmando essas verdades. Então, na pergunta 23 diz assim, os artigos. O número 1 diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Número 2, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. 3, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. 4, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades. 5, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. 6, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. 7, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 8, creio no Espírito Santo. 9, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. 11, na ressurreição do corpo. E 12, e na vida eterna. Amém. Então essas são verdades essenciais, irmãos. E um detalhe é que o credo apostólico ele é trinitário. Então ele apresenta a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande doutrina da Trindade: um Deus, três pessoas, uma essência, três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Um único Deus, três pessoas. E cada pessoa, dentro para a nossa salvação, tem um trabalho específico, né? Nós estamos agora estudando o trabalho do Pai. Nós vimos que Deus é nosso Pai. A semana passada foi a eleição, nós não tivemos a EBD, mas na semana retrasada nós falamos de Deus como Pai, e nós vimos a paternidade do Senhor. Na pergunta de número 9, que diz assim: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e Pai, por causa de seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário para o corpo e a alma, e que converterá em bem qualquer adversidade que ele me enviar neste mundo de aflições. Ele é capaz de fazer isto porque é Deus Todo-Poderoso e deseja fazer isso porque é um Pai fiel. Então, Deus é nosso Pai em Cristo Jesus, e um Pai de verdade, um Pai que é modelo para todos os pais da terra. Na verdade, é o Pai, né? Os outros pais aqui da terra são falhos, e deve-se mirar nele como Pai, mas ele é o Pai ideal, ele é o Pai de fato, e ele cuida de nós, ele nos ama, ele nos supre, ele nos repreende com as adversidades para o nosso bem, e ele cuida de nós por dois motivos: porque ele é todo poderoso, ele pode fazer isso, tudo está nas suas mãos, e porque ele deseja fazer isso como um Pai fiel que ele é. Ele nunca esquece de nós,
Não tem um momento que o Senhor Deus, nosso Pai, esquece dos seus filhos, e cada filho individualmente. Agora, irmãos, a pergunta de número... Nós ainda estamos na primeira parte do credo apostólico, que trata da doutrina de Deus Pai. Nós já vimos então Deus Pai como Criador, e hoje nós vamos ver a ênfase da pergunta 27, que é a lição 10. A lição 10 nós temos duas perguntas. Pergunta 27 e a pergunta 28. E essas duas perguntas elas vão enfatizar principalmente a doutrina da providência de Deus. Então, quando nós pensamos em Deus como Pai, estudamos aqui na semana retrasada que Ele cuida de nós, porque Ele é um todo-poderoso e porque Ele é um Pai fiel. Nós falamos rapidamente da doutrina da providência, quer dizer que Deus, Ele opera, Ele cuida, Ele governa, Ele supre as nossas necessidades. Essa lição 10, ela vai tratar com mais detalhes a doutrina da providência. Eu falei para os irmãos, também na aula passada, que essa doutrina da paternidade de Deus é muito consoladora, que nós não temos com quem nos preocupar, que na verdade a nossa preocupação ela vem da nossa pequena fé, não de que Deus fale conosco, de que Deus ele não cuide de nós, não, Ele cuida de nós, mas é por causa da nossa pequena fé. E essa doutrina da providência divina, ela também vai tratar do mesmo assunto, só que ela vai especificar mais, né? Ela vai observar, eu não posso deixar de falar isso, né? Assim como a Estezinha reconhece o papai e a mamãe dela, né? E confia neles, como nós devemos confiar no nosso Deus e Pai, né? Então, é assim que a gente deve agir, como uma criança que confia, que sabe que os pais estão perto dela, que cuida dela, e ela fica tranquila, né? Então, meus irmãos, essa é a doutrina da providência divina. Eu li com vocês o Salmo 104. Li todinho ele no início do culto, foi o salmo inicial, e li uma parte dele no início da mensagem, agora da aula. Eu queria destacar no Salmo 104 a verdade da providência e a verdade da reação do salmista diante da doutrina da providência. Ele diz aqui que o Senhor sustenta o homem e os animais, os leõezinhos, versículo 21, e o homem, versículo 23, ele cuida de tudo. Ele diz no versículo 27 que todos esperam dele e que lhes dá o sustento. Há vezes em que Deus dá o sustento e ele se enche de bens, verso 28. Mas tem vezes que Deus esconde o rosto e eles ficam perturbados. Tem vezes que Deus tira o fôlego e o que acontece com eles? Eles morrem, verso 29. Então Deus de novo envia o seu Espírito e são criados e renova a face da terra. Ele conclui que a glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegra nas suas obras. Deus não é um Deus triste. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que se alegra com as suas obras. E qual é a reação do salmista diante disso? Um Deus que sustenta e um Deus também que, no momento certo, tira a vida. Ele está nos sustentando exatamente agora. E Ele vai um dia tirar a nossa vida. Deus é que tira a vida, né? Um dia Ele vai tirar o nosso fôlego, nossa respiração, nós vamos morrer. Ele está operando para o nosso bem e para a sua glória. A glória dele dura para sempre, verso 31. E Deus, a obra dele é alegre, mesmo na morte. Veja que o salmista não deixa de associar a alegria divina quando ele acaba de falar da morte, né? Tira o sustento, eles morrem, tira o fôlego, eles morrem, mas ele diz, isso não é para o mal, isso não é para a tragédia, nem a morte ela é efeito do pecado, ela existe no mundo, mas ela não significa que Deus não tem o seu propósito até nela, e até nessas coisas ruins, e até no próprio pecado. Nós sabemos que até o pecado está no propósito divino, e que esse propósito é bom, e que Deus se alegra com as suas obras, e que tudo concorre, enfim, para a boa obra de Deus e para o bem do seu povo.
Qual é a reação do salmista? Ele diz que ele vai cantar ao Senhor. Verso 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave e eu me alegrarei no Senhor. Ele diz assim, eu não vou ser triste, eu não vou ficar cabisbaixo, murmurando, abrindo a boca para reclamar de tudo. Eu vou louvar ao Senhor e eu vou me alegrar nele, porque ele é o Deus que cuida de mim. Veja, irmãos, então, que quando você murmura, que quando você duvida, você está pecando e você está desconfiando da doutrina da providência. Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos nessa manhã. Toda vez que nós murmuramos, nós abrimos a boca para reclamar de alguma coisa na vida, até quando uma formiga nos morde, a gente está indo contra a providência do Senhor. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, e nós só temos que nos alegrar nele e louvar o seu nome. Deixa de reclamar, homem. Deixa de reclamar, mulher. Deixa de ficar cabisbaixo e triste. Levante a cabeça, louve ao Senhor. Porque se você é um servo de Cristo, Deus está cuidando de você. E se você fica aí reclamando, se você fica aí entristecido, isso é pecado. Então nós temos que levantar as nossas cabeças, louvar ao Senhor, porque Ele fez brilhar esse sol hoje, Ele nos deu a força, Ele nos trouxe aqui. Ah, eu posso adoecer? Posso morrer? Posso pegar essa Covid aí? Posso morrer dela. Mas se acontecer isso comigo, se acontecer isso com qualquer um de nós, é porque Ele tem um propósito bom até nisso. Eu não devo reclamar de nada. Eu devo ter a confiança, é o que a palavra de Deus mostra aqui, e o catecismo ele vai seguir essa doutrina. Eu devo ter a confiança de que Ele está cuidando de mim, que Ele está fazendo tudo para o meu bem. Então vamos estudar, meus irmãos, um pouquinho essa doutrina. Evidentemente, nós falamos isso rapidamente, mas nós desejamos, com a graça de Deus, apresentar a doutrina com a fidelidade. Então, eu tenho duas perguntas aqui para tratar com os irmãos nesta manhã. A pergunta 27 e a pergunta 28. Caso os irmãos tenham aí o PDF, né, no celular, ou tenham aí impresso, então você pode acompanhar. Mas aqueles que não têm nenhum nem outro, você vai ouvindo a leitura e a resposta. A primeira pergunta é: o que você entende por providência de Deus? Resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, pelo qual Ele sustenta com a sua mão o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal forma que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas procede de sua mão paternal. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós dizemos assim, o que é a providência divina, o que é a providência de Deus, seguindo o credo apostólico, o que é a providência de Deus? Nós estamos dizendo o seguinte, que a providência de Deus, eu vou lendo e vou explicando, daqui a pouco a gente vai ler alguns textos, vamos ler alguns textos aqui que estão aqui inseridos. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. Vamos pensar o seguinte, irmãos, Deus é onipotente, isso significa que todo poder Ele tem, Ele é todo poderoso. Nós temos algum poder, toda criatura tem algum poder, mas o poder que as criaturas têm é porque Ele dá esse poder, através dos dons que Ele dá às criaturas, das dádivas, né? Que Ele dá aos animais. Você vê que cada animal ele tem um jeito, uma característica, ele consegue viver de uma certa maneira, ele é adaptado ao seu ambiente, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu ficava impressionado com as aranhas, né? E como as aranhas elas faziam as suas teias, que coisa impressionante. E tudo é Deus que dá esses poderes, essas capacidades aos animaizinhos. E Ele dá também poder a nós humanos, dons, talentos.
mas só Ele é todo-poderoso, porque o nosso poder depende dEle, é dado por Ele, mas Ele não depende de ninguém, Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, Ele vive por si mesmo, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Essa palavra quer dizer, uma palavra que todo mundo com certeza conhece, e quer dizer que Ele é todo-poderoso, Ele tem todo o poder. Mas Ele não somente é onipotente, mas Ele também é onipresente. Deus, Ele está em todo lugar. Deus, Ele está aqui, Ele está na sua casa, e não há um lugar nesse universo. Não estou falando só na Terra, não, estou falando no universo. Você conseguisse viajar assim, sei lá, milhões de anos-luz, você não conseguiria se esconder de Deus, porque Deus, Ele está presente em toda a parte. O ser de Deus está em toda a parte. Ele é, Ele é onipresente. Portanto, o poder dele é poder mesmo, é onipotente poder, mas também é onipresente poder. Isso significa que Deus, Ele está em toda parte, com seu todo poder, cuidando de tudo. Então, a doutrina da providência de Deus, ela acredita, a Bíblia mostra que esse Deus todo-poderoso está em todos os lugares, com seu poder, Ele está cuidando de tudo, e que não existe nada que esteja acontecendo nesse momento que não tenha acontecido ou que vá acontecer, que Ele não tenha o domínio. Não existe criatura que está fora do seu poder. Ele está em todo lugar e Ele tem todo o poder. E o catecismo continua assim, na resposta: pelo qual esse onipotente, esse onipresente poder, por esse onipotente e onipresente poder, Ele sustenta com a sua mão o céu e a terra e todas as criaturas. Então, Deus é que sustenta. Nós vimos isso aqui no Salmo 104. Ele sustenta a criação, Ele criou tudo. O Salmo 104 começa dizendo que Ele, no versículo 3, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos, os espíritos, os seus ministros, um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra, Ele cuida dos seres inanimados, Ele sustenta, Ele colocou as águas, a terra, o céu, tudo no seu lugar. Ele sustenta os animais, Ele sustenta o homem, porque Ele está em todo lugar e Ele é todo poderoso. Então, com a sua mão, e um detalhe, até um pastor pregando aqui no catecismo, né? Não nesse, mas do Heidenberg, que é vamos dizer assim, é a base desse, ele coloca o detalhe que aqui vai aparecer muito a questão da mão de Deus. Não que Deus tenha mão como a nossa, mas nós sabemos, irmãos, que nós seguramos uma coisa com as nossas mãos, que você segura uma criança com as suas mãos, e as suas mãos têm que ser fortes, né? Tem que ser firmes. Se você tiver fraqueza nas mãos, você não consegue segurar nada. Então, aqui a ênfase é em termo figurado, não é que Deus tenha mão, Deus é Espírito, mas no sentido de que Ele é todo poderoso e que Ele sustenta tudo, que Ele dirige tudo. Então, o catecismo vai continuar dizendo, Ele sustenta, e diz assim depois, governando-os de tal forma, ou seja, a doutrina da providência, ela diz que Deus sustenta e que Deus governa. Essas são as duas palavras, os dois verbos, vamos dizer. Deus sustenta, verbo sustentar. Deus governa, verbo governar. Deus tem essas duas ações, Deus opera essas duas ações configuram a providência divina, que o Senhor sustenta tudo, que nós só estamos aqui hoje porque Ele está nos sustentando, que todos os seres em nossa volta, eles têm o seu sustento no Senhor, mas não somente Ele sustenta, mas Ele governa, Ele é rei mesmo. Ele não é um rei só de faz de conta, Ele de fato é rei. Ele governa tudo por seu decreto. Nós cantamos isso no hino, né? Amava. Não, como é o nome do hino? Amor perene. Isso. Então, é que tudo, nada, nem criatura nenhuma vai desfazer o decreto de Deus. Ele é um Deus que governa soberanamente, de forma absoluta. Ele não depende de ninguém, Ele é todo poderoso. Ele está em todo lugar.
uma poeirinha que passar por aqui, Ele governa. Ele está governando esse vírus aí. Ele é o Senhor. Ele está governando aí a produção das vacinas. Ele dirige, irmãos. Ele governa absolutamente. Não tem nada, nenhuma criatura, nem diabo, nem demônios, nada está fora do seu controle. Ele é Senhor absoluto, Deus, Rei. A doutrina da providência diz que esse Senhor onipotente, onipresente no seu poder, sustenta com a sua mão o céu e a terra e as criaturas e governa de tal forma que, aí vem como é que ele governa, que tudo depende dele. Ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. Na verdade, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas procedem, mais uma vez, da sua mão paternal, a mão do nosso Pai. O nosso Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Onipotente, com a sua mão governa tudo, com a sua mão supre tudo, sustenta tudo, de maneira que todas essas coisas, plantas, ervas, quando chove, quando tem seca, quando tem abundância, mas quando tem escassez, quando tem comida e bebida, saúde, mas também quando tem doença, quando tem riqueza, mas também quando tem pobreza, nada disso acontece por acaso, nada disso, aconteceu, não tem um propósito, não tem um motivo, aconteceu por acaso, não tem sentido. Isso ocorreu por meras causas naturais, mas sem sentido. Não é assim. A doutrina da providência ensina que esse Deus Todo-Poderoso que sustenta tudo, que dirige tudo, Ele de fato está fazendo isso de maneira que nem quando coisas boas acontecem, nem quando coisas ruins acontecem, são por acaso, mas procedem dEle. E procedem dele em relação a nós, sua igreja, em relação a nós, seus filhos, como da sua mão de pai, da sua mão paternal. Às vezes a mão do pai é para dar um pedacinho de pão para o filhinho, para dar um chocolate, né? Que gostoso é o chocolate, né? Mas às vezes a mão é para dar uma palmadinha, é para repreender. Mas é a mesma mão que paternal. É a mesma mão. A mão do Senhor dá as ervas e as plantas, a chuva e a seca. Dá chuva, mas também pode fazer com que pare a chuva. Dá abundância, mas pode fazer também com que venha a escassez. Dá comida, a bebida, a saúde, mas pode ser que ele também envie a doença. A doença vem de Deus, vem de sua mão paternal para o nosso bem. Tem um livrinho do J.C. Ryle, né? Doença, acho que é esse o nome, Doença, é um livretinho assim. Quem não leu deve ler. Dele vem a riqueza, mas dele também vem a pobreza. Tudo vem, não por acaso, mas vem da sua mão paternal. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é todo poderoso. Ele é onipresente e Ele está governando, como um certo pregador coloca. Às vezes nós pensamos na doutrina da providência de Deus tão somente no sustento, né? Tão somente quando Ele dá o pão, quando Ele dá a vida, mas a doutrina da providência também é conforme o versículo 29 do Salmo 104. Vamos ler de novo? Versículo 29 do Salmo 104. Isso aqui também é providência. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Isso aqui é providência também. Às vezes nós achamos que providência é só quando ele dá o pão, mas também é providência quando ele tira. Quando ele dá a saúde, mas também é providência quando ele permite a doença. Quando ele dá a vida, mas também é providência quando ele tira a vida. Deus é Deus da providência no sentido que Ele, é isso que o catecismo está enfatizando aqui, Ele não opera só coisas boas, mas também
Ele, na sua soberania, no seu propósito sempre bom, Ele também permite coisas ruins. Então, às vezes vem abundância, mas também vem escassez. Às vezes vem comida, bebida e saúde, mas também vem doença. Às vezes vem riqueza, mas também vem pobreza. Tudo isso vem da sua mão paternal. Então, irmãos, nós temos que saber que nós vamos ter coisas boas nessa vida, mas também nós vamos sofrer nessa vida. Foi Deus, na sua providência, que enviou essa pandemia. Foi Deus, na sua providência, que permitiu que essa doença se espalhasse da Ásia para a Europa, da Europa para as Américas. Foi Deus. É Deus que está controlando a produção das vacinas. Esses dias, dois dos nossos irmãos mandaram coisas para mim, sobre vacina, tratamento e assim por diante. É Ele que está controlando todas essas coisas, é o Senhor que está providenciando tudo. Então, irmãos, quantas coisas Ele não tem dado de bom, coisas boas para essa humanidade pecadora. Mas agora Ele também enviou uma pandemia. Início do século XX, Ele enviou a gripe espanhola. Ele envia também essas coisas. Deus está operando de uma tal forma, Ela confia mesmo na mamãe, Então Deus está operando de uma tal forma, meus irmãos, que Ele manda o que é bom e manda também as adversidades. E isso tem que nós temos que pensar nisso. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos assim, Deus está cuidando de mim quando eu estou com saúde. Mas Deus está cuidando de mim também quando eu estou doente. Deus está cuidando de mim quando eu estou no meu emprego. Mas Deus está cuidando de mim também quando eu perco meu emprego. Deus está cuidando de mim quando está tudo bem com a minha família. A geladeira está cheia. Mas Deus está cuidando de mim também quando as coisas ficam apertadas. Quando as coisas ficam difíceis. Nas adversidades, nas lutas, nas dores. Ele está cuidando. O Senhor, Ele está abençoando, cuidando, operando com a sua mão paternal, que às vezes dá o pão e às vezes dá a palmada. Mas é a sua mesma mão paternal. Vamos ler alguns textos, meus irmãos. Não vou poder ler todos, os que eu não ler, os que eu não consegui ler, você, por favor, leia na sua casa. Jeremias 23. Jeremias 23. O Senhor diz assim, vamos ler o 23 e o 24, por favor. Jeremias 23 e 24. Diz a palavra: porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele está em todo lugar. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz a palavra de nosso Senhor. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é Deus. Deus sustenta tudo. Vou ler só mais um texto, meus irmãos, e aí nós vamos passar adiante. Vamos ler Provérbios 16, 33. E mais um, Mateus 10, 9. Vamos ler esses dois. Vamos aproveitar logo Mateus que está perto aí. Mateus 10, 29. Mateus 10, 29. Diz a palavra do Senhor. Não se vende 2 passarinhos por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Veja que Jesus chama ele de nosso Pai.
Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. A palavra do nosso Senhor. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Tudo procede dele. Irmãos, então a doutrina da providência diz: o Senhor sustenta tudo no seu onipotente e onipresente poder e dirige tudo de maneira que tanto coisas boas como coisas também ruins que acontecem para nós, seu povo, procede da sua mão paternal. Se isso é verdade, o que eu devo fazer? Como eu devo reagir a essa doutrina? Aí vem a pergunta 28. Então, se você tem aí o catecismo, leia comigo. Se não, ouça aí. Pergunta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas continuamente? Perdão, vou ler de novo. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e continuamente as sustenta pela sua providência? Então, qual é o benefício que isso traz para mim? E, consequentemente, como eu devo reagir a essa doutrina? A resposta, irmão, esse catecismo, eu acho ele tão precioso, irmãos. Por favor, não fique só aqui ouvindo as aulas, que é muito importante, mas na sua casa vá lendo e vá estudando esse catecismo, tá? Olha a resposta dele, que coisa impressionante, coisa maravilhosa. Assim, podemos ser pacientes na adversidade e agradecidos na prosperidade. E quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão. Veja mais uma vez a questão da mão aqui, a mão de Deus, em sua mão, que sem a sua vontade elas não podem se mover nem serem movidas. Então, meus irmãos queridos, se Deus sustenta tudo com a sua mão paternal, Ele me envia a adversidade. A adversidade não vem do diabo, vem dele. A adversidade não vem do acaso, vem dele. Então, se vem dele, eu devo ser paciente. O que é paciência? É passar por aquilo confiante de que Ele está cuidando de mim, que Ele tem um propósito nisso, sem se desesperar, sem desistir, mas perseverar. Paciência. Mas também eu devo ser, em segundo lugar, quando Ele envia prosperidade, quando Ele envia coisas boas, eu devo ser agradecido. Eu devo louvá-lo, eu devo dizer: obrigado, Senhor, graças te dou por essas coisas, e não começar a me apoiar nessas coisas. Vocês sabem que o pecado nos leva a fazer completamente o oposto disso. O que o pecado nos leva a fazer? Preste bem atenção nisso, porque todos nós já pecamos dessa maneira. Todos nós. Quando vem a adversidade, nós reclamamos, nós nos desesperamos, nós nos entristecemos, nós ficamos impacientes, nós ficamos aborrecidos, nós começamos a brigar com nossos familiares, nós começamos a ser grosseiros, levar palavras duras para os outros porque nós estamos sofrendo. Eu estou sofrendo. Nós começamos a duvidar de Deus, da providência, nós começamos a faltar culto, nós começamos a deixar de orar, ler a Bíblia, nós começamos a ficar tristes. Nós fazemos o oposto. E quando vem a prosperidade, nós começamos a ficar: olha só que o meu bolso está cheio de dinheiro, olha, a coisa está boa, né? Olha, minha despensa está cheia de comida, olha, estou aqui com a minha casa bonita, o meu filho está vestido bem, está tudo bem. E aí nós começamos a olhar para isso, e a nossa tendência é idolatrar essas coisas e esquecer. Isso que o pecado faz, né? Então veja que o pecado, ele distorce tudo. E esquecer, irmãos, de que Deus nos deu, de que dele vem a nossa geladeira cheia, dele vem o nosso dinheiro, dele vem a nossa casa, dele vem o nosso carro, dele vem nossos filhos, dele vem a nossa família, dele vem tudo que temos, e nós devemos ser agradecidos. Então, quando vem a adversidade, sejamos pacientes. Quando vem a prosperidade, sejamos agradecidos. Guarde isso, meu querido. E quanto ao futuro, pastor? Eu não sei, agora
Todos nós aqui podemos estar nessa situação. Ou você está passando uma adversidade, ou você está passando tempo de prosperidade. Então, se você está passando adversidade, seja paciente. Deus está cuidando de você. Deus tem um propósito nisso. Isso vem da sua mão paternal. Se Deus está te dando prosperidade, Deus também tem um propósito nisso. Ele está mostrando a sua bondade. Como o pai que Ele é, está cuidando de você. Então, seja agradecido. Agora, quanto ao futuro... Pastor, eu não sei quanto ao futuro, tem essa doença aí correndo, estão falando em segunda onda, não sei como é que vai ficar aqui em Belém essa coisa dessa doença, por exemplo, não sabemos o que vai acontecer e como vai acontecer, realmente nós não sabemos o futuro, e de fato não precisamos saber, sabe por quê, irmãos? Porque nós sabemos que Deus é Pai, e que nada vai nos separar do seu amor, nenhuma criatura, seja o que for, porque aconteça o que acontecer, venha o que vier contra nós, todas as criaturas que tentarem nos atrapalhar, inclusive esse vírus não pode se mover, esse vírus não pode existir, esse vírus não pode fazer nada sem a vontade do Senhor soberano, que controla, que sustenta todas as coisas. Veja como diz nosso catecismo. Quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em Deus Pai, em nosso Deus Pai fiel, porque criatura alguma, inclusive esse vírus ou qualquer outra coisa que você pensar, poderá nos separar do seu amor. Todas as coisas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade elas não podem nem se mover, nem serem movidas. Nele nós existimos. Portanto, irmãos, nós devemos descansar, saber que tudo coopera para o meu bem, para o nosso bem, daqueles que amam a Deus, nós podemos estar completamente seguros. Essa é a verdade da doutrina da providência. Então, quanto à adversidade, paciência; quanto à prosperidade, gratidão; quanto ao futuro, descanso. Porque, quer falar, irmão? Não, pergunta. Tá, pode fazer. Aliás, irmão, preciso aproveitar, irmãos, se vocês tiverem pergunta, que até um irmão me perguntou, pastor, como é a escola dominical? Ninguém pode fazer pergunta? Não, pode fazer pergunta. Olha, diga lá. Eu estava vendo uma pregação sobre aquela carta divina, né, que tem Apocalipse. E uma das coisas que o pastor fez a aplicação era relacionada ao nosso dia, né? Era a ousadia daquela igreja, mesmo diante das perseguições, né? Que vai perseguir. Aí uma coisa que você está falando, eu acho que a providência, ela também pode nos dar assim, uma certa ousadia em determinadas situações. Mas eu vou perguntar nessa questão assim, por exemplo, a gente percebe que está tendo essa segunda onda desses dias, né? Sim. Aí recentemente teve as eleições aí, e os candidatos todos fizeram aqueles comícios lá, cheios de aglomeração. Se as autoridades, digamos, determinarem que a gente tem que fechar as igrejas de novo, será que isso aí não estaria concorrendo a gente fechar as igrejas mesmo, né? Eu falo de maneira geral, todas as igrejas cristãs. Será que a gente não está, digamos, dizendo assim, que o senhorio de Cristo ele é um pouco inferior ao senhorio de César, digamos assim? Essa concorrência, esse equilíbrio que eu tenho, será que, como teve essas eleições, por ter essas aglomerações e as autoridades quiserem de repente fechar, porque está tendo uma segunda onda, a gente viu graças a Deus aqui na igreja, pelo menos não teve nenhum surto desse vírus. Deus quiser não vai ter. Deus quiser não vai ter. E em outras igrejas também, do meu colega. Então, será que de repente não seria um incentivo para a gente dizer, não, nosso Senhor é Cristo? É esse equilíbrio aí. Não sei se entendi. Aí nós temos que ver ousadia, ela nunca vai contra a prudência, e a prudência nunca é covarde. Esse é o ponto do equilíbrio. Entendeu, irmão? Então, eu acho que se nós pensarmos assim, a ousadia nunca é imprudente. E a prudência nunca é covarde. Aí, se a gente pensar assim, nós vamos reagir bem diante das determinações do governo. Né? Então, eu não vou assim responder direto para o irmão, mas eu quero que todos vocês pensem nisso. Porque é uma coisa muito atual. Né? Eu acho que esse princípio
de uma ousadia prudente e de uma prudência corajosa, vai nos guiar como igreja nesse momento. Agora, se nós seguimos uma ousadia imprudente, aí é pecado, é extremismo. Agora, se nós seguimos uma prudência covarde, aí é pecado, é outro extremo. Então, nós temos que ter o equilíbrio entre uma ousadia prudente e uma prudência corajosa. Eu acho que é por aí, irmão Anderson, que a gente tem que pensar. Então, se o governo vier, eu vou falar aqui, né? Se o governo vier e por realmente uma medida necessária, estabelecer isso não só para a igreja, mas para todos, eu acho que a igreja prudentemente deve sim passar um tempo, né, sem fazer o culto, né? Agora, se for só a igreja e for configurado uma perseguição religiosa, aí a igreja não deve parar. Então são coisas que a gente tem que avaliar de acordo com a circunstância. Mas entrando no princípio de uma como é que eu falei? De uma ousadia prudente, né? E de uma prudência corajosa. Aí a gente avalia, né? Conforme for. Graças a Deus aqui em Belém parece que está, à primeira vista assim, parece que não está tão ruim. Não sei também, né? Não sei como é que os irmãos estão sentindo isso, mas a gente vai fazendo uma avaliação, né? Tem, por exemplo, do John MacArthur lá na Califórnia, que é o governo é proibiu mesmo. Depois de um tempo já tinha até acabado mais. Sim. Mas aí abriu a igreja, ele colocou uma nota oficial, né? E foi meio... eu tenho uma opinião sobre o que o MacArthur fez, né? Aí que a gente pode até conversar depois, né? Mas o caso do MacArthur, como todos os casos, entra esse princípio que eu estou lhe falando. Se a gente seguir, irmãos, isso aí vai ficar tranquilo para nós. Porque, veja, a Bíblia não diz exatamente, nós não vamos ter um mandamento aqui, né? Fecha a igreja agora, né? Ou não fecha, não vai ser assim direto. A Bíblia dá os princípios e aí nós, com o Espírito Santo nos dirigindo, nós vamos tomar a decisão certa. O mais importante isso é muito boa a pergunta do irmão, o mais importante sobre isso é que nós temos que pensar em duas coisas: na glória de Deus e no bem do próximo. Então nós devemos glorificar o Senhor e sempre pensar no bem do próximo, em todos os sentidos. Eu digo para vocês, irmãos, como pastor, que são decisões muito difíceis que a gente tem que tomar nesses dias. Eu queria aproveitar a pergunta do irmão para pedir para os irmãos que orem pelos pastores, porque na América está tendo um problema muito sério. Tem muitos pastores na América que estão pensando em deixar as igrejas, porque eles sofreram muito na pandemia, que eles vão sempre desagradar um lado. Se eles resolvem fechar a igreja, vão desagradar o lado que... Se eles resolvem abrir, vai desagradar o outro lado. Então tem muitos pastores pensando em deixar o ministério por causa disso, que estão debaixo de uma carga, de uma pressão muito grande. Então eu vou pedir para vocês, orem por nós, irmãos pastores, porque são decisões muito difíceis, os tempos são difíceis. Aí nós temos que ter essa sabedoria, esse equilíbrio, e só o Espírito Santo pode nos dar. Porque se nós agimos errado, as pessoas vão dizer que os cristãos são maus, que os cristãos são loucos. Eles só querem uma oportunidade para falar isso, né? Se nós agimos com prudência, eles vão nos perseguir de qualquer jeito, mas eles não vão ter motivo. A Bíblia diz que nós não devemos dar motivo para os ímpios falarem mal de nós, nos perseguirem. Então, nós temos que pensar em todos esses fatores aí. Tá bom, meu irmão? Amém. Deu para ajudar um pouquinho? Deu. Amém. Então, meus irmãos, concluindo, vamos ler alguns textos aqui. Eu já li, né? Já li o Provérbios. E a gente vai concluir lendo Atos, capítulo 17, versículo 24 e 28. Esse texto é o grande texto, né? Atos 17, capítulo 24 e 28. Atos 17. Atos 17, capítulo 24 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. E a gente encerra o estudo com esse texto, então, irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra,
determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscasse o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Irmão, se você guardar isso aqui, você não fica mais triste, fica mais preocupado, tá? Então, confie no Senhor. Deus está cuidando de você. Amém? Vamos orar, pedir que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós pudemos nesta manhã estudar, meditar nela. Perdoa, Senhor, tantas vezes somos falhos, nós nos desesperamos na adversidade, nós confiamos na prosperidade e nós desconfiamos do futuro, ficamos preocupados com o futuro, mas que o Senhor nos dê graça para que nós possamos nos alegrar, Senhor, e perseverar mesmo na adversidade, e louvar o Teu nome na prosperidade, e descansar quanto ao futuro, porque tudo coopera para o nosso bem, e o Senhor é nosso Pai, está cuidando de nós. Louvado seja o Teu nome hoje e sempre, no Senhor Jesus. Amém.